Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Acho que eu entrei no mudo, né? Bastante coisa para a gente falar hoje. Antes de mais nada, deixa eu lembrar vocês que... Esqueci aqui do negócio também, ó. Lembrar vocês que assinem, se inscrevam no canal, como é que se diz, rapaz? Clica aí no sininho para receber recomendações e alertas toda vez que a gente estiver no ar. E também compartilhe esse vídeo aí com quem vocês puderem e deixem o like. Tudo isso é importante para o YouTube entender a relevância deste programa para vocês que estão assistindo, vocês que já chegaram aqui 7h35, um pouquinho atrasado hoje, que eu tinha que avisar lá no Twitter. Acabei esquecendo de avisar que a gente ia entrar na live, mas já avisei. Mas é isso. Vamos falar hoje sobre o resultado do CAGED. Eu falei para vocês que se viesse muito acima, o mercado podia se assustar um pouquinho. Se assustou, Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, não gostou. Disse que política de juros do Banco Central é uma, abre aspas, imbecilidade. Olha que coisa bonita, hein? E ele vai dar a explicação dele. Eu trouxe aí para vocês, que foi ontem na coletiva falando do CAGED, que gerou aí 137 mil vagas de emprego em janeiro, muito acima da mediana das expectativas, que era de 50 mil, mas ainda dentro do range ali, dentro daquela faixa de expectativas e de números esperados, que é até 170 mil, é de 20 mil a 170 mil. Está dentro, mas está longe daquilo que seria o que a gente chama de consenso, né? Que é a mediana, ali onde está o meio dessas previsões. Além disso, vamos falar também sobre a fritura de Haddad, né? Cadê o Fábio para dizer aí que o Haddad cai agora em março, né? Haddad está sendo frito, não é de hoje, né? E as coisas devem piorar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. E também Petrobras volta a registrar prejuízo, é o segundo trimestre durante o governo Lula que a Petrobras teve prejuízo. A Petrobras só teve prejuízo antes do governo Lula em 2020, durante a pandemia, em um trimestre. Vou explicar para vocês o que aconteceu para este resultado da Petro no quarto tri. Dá para se preocupar? Não dá para se preocupar? Eu também queria falar, bom, quando chegar na hora, a gente fala. Deixa eu dar bom dia aqui para quem já está aqui, por aqui. Ó, hoje já começou mais agitado, hein? Marina Flor, bom dia, Rodrigo. Pelos assuntos, a vibe vai ser quente. Sim, 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 vai ser quente. Maria Lúcia, bom dia, Rodrigo. A Maria Flor já disse tudo, então vou ter que ler até o final. Seja bem-vindo. Afinal de contas, é junto dos bons que a gente fica melhor, provérbio mineiro, grande sábio mineirinho, que falava isso. Maria Lúcia também dando bom dia por aqui. Letícia, bom dia, presidente. Bom dia, Sucupiraneus. Do Edwin, Vera Reis, bom dia. O Carlos, bom dia, Rodrigo. A que se deve a queda brusca da VEG a partir do último balanço? Carlos, vou te confessar que eu não vi o balanço da VEG ainda, mas eu, assim, é melhor ver, né, do que a gente falar besteira, mas eu imagino que tem aí uma possível queda. A VEG tem muita coisa no exterior, pode ter uma possível queda aí. Mas, bom, vou procurar isso e te digo amanhã, provavelmente, no Acorda Sucupira, beleza? Mil desculpas. Tarará, o Edwin perguntando por que motivo decidem taxar a exportação. Então, a ideia de taxar a exportação, que já foi por água abaixo, que era uma ideia muito ruim mesmo, é que então você taxa a exportação, o povo não vende, vai ficar menos competitivo a produção, isso é de alimentos, tá, gente? Para quem está pegando a conversa pela metade, ontem eu até comentei no Acordo Sucupira, no nosso podcast, que houve essa conversa no Palácio do Planalto de taxar as exportações, porque você pensa o seguinte: eu produzo soja, né? Eu planto soja, colho soja, eu posso vender aqui no mercado interno que paga X a saca de soja, tonelada de soja, ou vender para o gringo, né, que paga X mais tanto, X mais um tanto a mais.
E aí, obviamente, a pessoa vende o que ela consegue para o gringo, ganhando um dinheirinho a mais, e vende aqui dentro pelo preço que estiver sendo praticado aqui. Só que o que acontece? Como aqui fica menos atrativo, você tem que oferecer um preço, você que está demandando o produto, você tem que oferecer um preço compatível para ele poder não vender tudo para o estrangeiro e poder vender um pouco para cá. Se eu taxo a exportação, o preço do meu produto para o estrangeiro fica muito caro e ele para de comprar. A demanda pela soja brasileira, aqui eu estou dando um exemplo da soja, a demanda pela soja brasileira cai. E aí o produtor tem mais produto para vender aqui dentro. Como ele tem mais produto, aumenta-se então a produção e a demanda aqui é a mesma, e você tem uma queda no preço aqui dentro. Então, essa era a ideia mirabolante, é Dilma Vibes mesmo, né? Tudo isso é Dilma Vibes, né? Aquela coisa que os meninos dizem por aí, né? Aquele sentimento de um místico que a gente tem quando ouve falar desse tipo de coisa, tá? Então, Edwin, essa é a explicação para a ideia de você taxar as exportações aí de alimentos. Deixa eu ver. Isso, a Letícia até falou isso, para manter os produtos dentro do país. Eneida, bom dia. Quem mais está por aqui? Eu acho que é isso. Haddad já é ex-ministro na Austrália, talvez. Ontem o Lula saiu em defesa do Haddad. Eu acho que, bom, vamos falar primeiro do que eu programei aqui na sequência, senão eu acabo me perdendo, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Caged. O Caged surpreendeu ontem, o Caged mostrou aí a geração de 137 mil novas vagas em janeiro, depois daquela queda gigantesca em dezembro, 550 mil vagas eliminadas, 150 mil vagas geradas, muito acima do que o mercado esperava, né? O consenso de mercado, como eu estava falando, a mediana das expectativas estava em 50, 55 mil, mas o range aí de expectativas é de 20 a 170 mil. Ficou dentro, né? 136 mil vagas, mas ficou abaixo de 156 mil vagas, das 156 mil vagas geradas em janeiro do ano passado, né? Um descontinho aí nas vagas geradas. E aí, o nosso querido Luiz Marinho, ontem, durante a coletiva de imprensa, para falar dos números do Caged, foi perguntado justamente isso, foi a primeira pergunta, uma jornalista do site J, perguntou, olha, ministro, a gente faz uma continha aqui, janeiro contra janeiro do ano passado, 20% de queda, o que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Como é que fica daqui para frente, né? E aí ele resolveu falar sobre política monetária. E eu quero que, antes de que vocês ouçam, eu vou colocar ele para falar aqui, mas antes que vocês ouçam, pensem o seguinte, Gleisi Hoffmann está no governo agora, tá? Respondeu às demissões de dezembro, né? Acredito eu disse que estranhei a reação no mercado exatamente por isso. É um número menor do que o ano passado. E o número é menor, inclusive, no que correspondeu às demissões de dezembro, né? Acredito eu que pelo impacto do aumento de juros. O aumento de juros inibe investimento e estrangula o orçamento. Então, eu esperava que o mercado reclamasse do aumento de juros. Não pode aumentar os juros, porque isso inibe investimento e estrangula o orçamento da União dos Estados e Municípios. Veja a contradição. O mercado pede mais juros. Se o Banco Central entrar nessa do mercado e continuar aumentando juros, vai inibir investimento no ano, vai inibir o crescimento da economia em 25. É isso que nós desejamos? Inibir o crescimento da economia em 25? Ou nós queremos que a economia continue crescendo, gerando empregos e oportunidades? O Banco Central fala nisso, tem que inibir o crescimento para controlar a inflação. Isso é uma imbecilidade. É uma imbecilidade. Nós precisamos estimular o crescimento da economia, produzir mais para controlar a inflação. Não é inibir. Se a gente inibe crédito e aumenta juros, você inibe investimento. Se você inibe investimento, você está inibindo ter mais produção para ter mais produto na prateleira para controlar a inflação pela oferta.
Não existe só um mecanismo de controlar a inflação só pela restrição, pelo amor de Deus. Pelo menos essa é a minha visão. Ninguém diz que eu estou equivocado até agora. Pois bem, ministro, o senhor está equivocado. Qualquer coisa, manda para ele aí. O senhor está equivocado. Pelo menos é o que pensa a corrente majoritária da economia. É óbvio que isso pode estar equivocado. Essas ideias, né, que eu estou aqui defendendo, mas as experiências que fizeram contra isso, o diferente disso, mostraram que o senhor está não só equivocado, o senhor está muito equivocado. E aí eu queria vou até deixar essa pergunta aqui, ó, da nossa querida Vera Reis, que é o seguinte, ó. Tudo indica que os juros vão subir devido à inflação. Será que Galípolo, pressionado, pode segurar os juros para não desagradar o governo que está indo luladeira abaixo? Né? Ela não colocou isso, mas eu estou complementando. Né? Será que o Galípolo resiste a essa pressão? Por isso que eu falei antes, lembrem-se. Gleisi Hoffmann já está no governo. A corrente política do governo, que é chamada... diziam os especialistas aí, que a gente tinha uma corrente que era política e uma corrente que era econômica, né? A corrente do Haddad ali, o grupo do Haddad seria mais técnico-econômico, o que é uma besteira, mas você teria um grupo mais político, né? E aí ontem o ministro Luiz Marinho falou essa ideia, que é uma ideia que está em muitas das discussões que a gente vê no PT, tá? Olha só, eu vou tentar explicar isso de duas formas. Primeiro, vou dizer o que as pessoas acham, né, que acontece normalmente, e vou apresentar para vocês isso aqui que se chama a curva de Phillips. Olha que coisa bonita, curva de Phillips. Descobri um negócio novo aqui, ó. Curva de Phillips, o que é isso? Nesse eixo Y aqui para cima, você tem a taxa de inflação. E nesse eixo aqui, você tem a taxa de desemprego. O que essa curva está dizendo? Que conforme o desemprego vai caindo, a inflação vai subindo, certo? Teve revisões nessa curva, mas essa é a ideia básica sobre desemprego e inflação. Então, quando ele fala, eu não entendi porque o mercado ficou nervosinho, ele não entendeu porque ele não entende quase nada de economia. Mas, e aí o que ele está defendendo aí é contrário a essa curva de Phillips, que diz que no curto prazo, o que acontece? Você aumenta o emprego, você diminui o desemprego e a inflação sobe. E por que a inflação sobe? Porque essa mágica que ele está dizendo quando ele diz que a política monetária do Banco Central de juro alto do Banco Central é uma imbecilidade, essa mágica não acontece da noite para o dia. Esse é o problema. O que o ministro não está entendendo, ou faz de conta que não está entendendo, é que quando ele diz, não, mas se o juro é baixo, a gente tem mais incentivo à produção, mais incentivo ao investimento, porque o crédito fica mais barato, a empresa consegue pegar crédito mais barato e investir no crescimento da empresa, assim gerando mais emprego, mais crescimento e tudo mais, e aí você vai ter um ajuste dos preços pelo lado da oferta. Lembrem-se, né? Você tem ali o oferta e demanda, né? E onde elas se cruzam, digamos assim, né? No gráfico, seria o preço de equilíbrio. Se eu estou com isso desequilibrado de alguma forma, o ajuste pode ser pela demanda, reprimindo a demanda, que é o que o Banco Central faz. Ele aumenta o juro para quê? Para reprimir a demanda e dar tempo do pessoal que produzir mais. Essa é a ideia básica da política monetária que o Banco Central está utilizando, né? Ou utiliza, e os bancos centrais do mundo utilizam, né? Os que não utilizaram isso, Argentina, Turquia, viveram tempos de hiperinflação recente, né? Recente. Isso nem é um negócio que a gente está descobrindo agora. Então, quando ele diz, não, então a gente diminui os juros e aumenta a produtividade ou a produção para, então, você equilibrar pelo lado da oferta, né? Você tem mais oferta e a demanda pode permanecer a mesma e o preço fica parado ou cai, para de subir, né? A inflação para de subir, tem esse probleminha.
você não aumenta a sua produção do dia para a noite. Você tem que encomendar uma máquina, a máquina vai chegar não sei quando. Você, quando a máquina chegar, você tem que ligar a máquina, contratar pessoas para trabalhar nessa máquina, treinar as pessoas para trabalharem nessa máquina. Então, não é hoje eu produzo 1.000 carros e amanhã eu produzo 2.000. Por que não? Porque, de acordo com alguns levantamentos aí do Banco Central, o hiato, lembra aquela história do hiato do produto, falei na terça-feira, o nosso PIB potencial ou a capacidade ociosa das empresas brasileiras está no limite, não tem mais. A gente já está trabalhando com o hiato do produto positivo, que significa que a gente está acima da nossa capacidade de produção. E isso significa, isso é transferido para os preços com mais inflação. O fato é, né, o mais importante aqui para a gente tirar é: existe no governo uma ideia de que inflação não é um problema, tá? Inflação pode ficar mais alta. E aí, o erro talvez tenha sido lá atrás, quando o governo não mudou a meta de inflação, então. Porque se a gente vai trabalhar com uma inflação de 4,5% como meta, então não é o limite, né? E aí os juros nem precisavam ir tão alto, porque é o que diz o Galípolo, inclusive, o nosso querido Pombípolo, né? Cada vez mais pressionado para assumir essa ideia de Pombípolo, né? E o que aconteceu no mercado ontem? Os juros subiram bastante. Deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês aqui, ó. Os juros acabaram subindo bastante, porque esse número, obviamente, estava bastante acima do que o pessoal esperava. Ó. Aqui, deixa eu aumentar, senão ninguém consegue ver, né? Deixa eu ver se dá para... Cadê? Aqui, ó, pronto. Estou eu e os juros aí para vocês verem. Esse aqui é os juros de janeiro 27, em 14,74, e aqui, ó, você vê a alta dos juros futuros. O que é isso? Né? Se eu for pegar dinheiro emprestado para pagar em janeiro de 2027, eu vou pagar uma taxa equivalente a 14,70 incremento aqui para a gente saber. E você teve essa alta toda dos juros, você teve a alta do dólar, tudo isso, ó, janeiro 26, para o ano que vem, você pegar aqui, ó, no final de terça-feira, você tinha 14,50 ao ano de taxa. Vocês estão me ouvindo? 14,58% de taxa, que foi para 14,76%. Por quê? Porque o mercado está olhando para isso e pensando, bom, se a gente continua com a economia aquecida, e entendam, não é porque o mercado quer todo mundo desempregado, é porque essa é uma forma de você medir se a economia está aquecida ou não está aquecida. Por que os juros estavam fechando bastante? Porque todos os dados estavam vindo no sentido de, olha, a economia está desaquecendo, então o Banco Central não vai precisar subir tantos juros. Mas se a economia está aquecendo, o mercado financeiro olha e fala, olha, o Banco Central vai ter que subir juros lá na frente, mais do que a gente está esperando, então corrige os juros hoje. Tá? Então, essa é a ideia por trás disso tudo. Então, é isso que a gente precisa entender. Por isso que eu tenho defendido aqui, não por acaso, ontem até saiu uma notícia do Tesouro Direto falando que continua aí uma migração para a renda fixa, principalmente para o Tesouro Direto, com pós-fixado, né, Tesouro Selic mais alto. A Letícia está perguntando, mas com juros mais altos a empresa consegue fazer investimento, comprar máquinas, por exemplo? Então, mais ou menos, né? Fica mais difícil, sim. Por isso que nessa época, normalmente você tem as empresas com o balanço pior, elas acabam não atravessando essa freada na economia. Mas aí é uma escolha realmente, é um custo de oportunidade. Nisso, o Luiz Marinho tem razão. Ou a gente vai atrás de emprego e crescimento econômico
com muita inflação, e lá na frente a gente vai pagar esse preço, a gente inclusive já pagou esse preço, a gente já viu isso acontecer nos anos 80, comecinho dos anos 90, até o começo do Plano Real, ou a gente faz um ajuste agora para que não precise fazer um ajuste tão grande lá na frente, em função da inflação. Então, essa é a ideia, tá bom? Ana Galdino, bom dia. Oi. As consequências do juro mais baixo, juro menor, inflação maior. Tá aí, a Maria Lúcia já entendeu. A Marina dizendo aqui, no nosso bolso não, alimentos cada dia mais caros. Daí, podemos parar de comprar, né? Simples assim. Tinha alguém na internet brincando com isso, né? Tá caro, amigo. Não se preocupa, não compra. Não compra. O negócio é não comprar. Pois bem, com tudo isso, estamos aí em momentos de fritura do nosso querido Haddad. Haddad perdendo um pouco daquele brilho que ele tinha dentro do governo, porque a popularidade do Lula está cada vez mais baixa e todo mundo culpa aquele que aparece mais, que é o nosso querido Fernando Haddad. Então está ficando cada vez mais fácil para queimar o Haddad, né? Mas ontem o Lula parece que se cansou um pouco dessa história e os ministros que, nos bastidores, vinham falando: olha, presidente, esse camarada não sei o que soltava. Sabe aquela coisa da Fontes nos jornais? O Fontes é isso. O ministro vai lá, liga para o jornalista preferido dele e fala: meu querido, olha só, avisa aí que o fulano está chateado com o Haddad, porque ele acha que a culpa da queda de popularidade dele é do Fernando Haddad. Do Lula é do Fernando Haddad. Avisa que o ministro tal reclamou do Haddad. Alexandre Silveira e Rui Costa são antagonistas ao nosso querido ministro Fernando Haddad já há algum tempo. Alexandre Silveira, brigas da Petrobras, que a gente vai falar já já, e o Rui Costa, em função dessas medidas menos populares de Fernando Haddad, mas não se enganem, tá, gente? Fernando Haddad não é esse liberal, né, no sentido americano econômico, né? Não é um Paulo Guedes disfarçado de petista, não existe isso. O Haddad é um político antes de qualquer coisa, antes de mais nada. Ele é muito mais político do que técnico. Isso significa que ele venderia facilmente essa história do técnico na economia e ficaria só com o político. E começou a circular uma ideia de que ele iria para o Ministério da Casa Civil, que ele seria tirado da Fazenda. Isso acabou assustando ainda mais aquele juro que já estava subindo por causa do CAGED, subiu ainda mais. Por quê? Porque se sai o Haddad, amigo, entra quem? E aí alguém deve ter pensado: Guido Mantega? Olha só, já pensou nisso? Então piorou um pouquinho, aí o Lula falou assim: olha, vocês parem com esse negócio, meu menino, eu gosto muito de meu menino Fernando Haddad, e vocês parem com isso. Aí o Rui Costa publicou no Twitter dele isso aqui, ó. O Rui Costa diz que tem excelente relação com o Haddad, que foi numa fala que ele fez aí ontem, durante uma entrevista à Globo News. O Alexandre Silveira também botou no Twitter. Você vê que todos eles recorrem, né? Ninguém chama a imprensa para conversar. Eles recorrem à rede social do malvadão do Elon Musk, né? Eu acho isso muito engraçado. Está dizendo aqui o Alexandre, ó: o PIB do Brasil cresceu muito acima da previsão em 23 e 24, aumento real do salário mínimo. Aliás, isso também estava no CAGED. Tem uma pressão por salários maiores, tem um turnover também em alta, o maior da série histórica, se não me falha a memória. Isso é gente pedindo demissão, né? Gente pedindo demissão, provavelmente porque está com outras ofertas de emprego que pagam melhor. Então, isso tudo é inflacionário, tá? Geração de quase 1,7 milhões de empregos formais no ano passado. Isso é resultado do trabalho do time do presidente Lula, em especial, olha aí, coraçãozinho de Alexandre Silveira para o Fernando Haddad. Estive com o ministro da Fazenda em evento hoje, reiterei meu apoio ao trabalho que tem sido feito, ressalto a confiança e o entusiasmo que temos na política econômica do Brasil, liderada por ele e sua equipe. Quem assistiu o Poderoso Chefão vai lembrar de uma cena que ele avisa o filho, né? Aquele que te procurar oferecendo ajuda é o traidor, né? Não estou querendo dizer nada sobre ninguém, olha. Eu só lembrei dessa cena do Poderoso Chefão. Se você não assistiu ainda, pelo amor, né? Tem que assistir, gente. É simples. Não vou nem ficar falando sobre isso aqui. Mas o fato é que ontem eu até conversava
um jornalista amigo meu que eu pretendo trazer para cá, hoje não deu para trazer, para conversar como convidado, tá? Mas o fato é que, por enquanto, o Haddad permanece. Lembrem-se, Lula tem um grande afeto pelo Haddad, que foi um cara de primeira hora que acompanhou ele durante o período de encarceramento na Polícia Federal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes da gente ir rapidinho aqui, passar Dilma manda lembranças, né? A Petrobras reverteu o lucro do terceiro trimestre e fechou o quarto trimestre com prejuízo bilionário. Mas isso aqui também é muita manchete, né, gente? O prejuízo da Petrobras sempre será bilionário, né? E o que fez esse prejuízo, né? O que explica a Petrobras sobre isso? E aí são 4 pontos específicos. Esse aqui é a DRE aí da Petrobras. Você tem receitas operacionais líquidas, prejuízo aqui de 21 bilhões e variação monetária cambial, prejuízo de 31 bilhões. Nessas despesas operacionais líquidas, você tem um ponto importante, que é esse desmantelamento, né? Uma provisão para desmantelamento, 15 bi de provisão para desmantelamento. O que é o desmantelamento? A Petrobras olha para os equipamentos e fala, olha, a gente vai ter que desmontar esse poço de petróleo aqui em tal ano, então a gente tem que ir economizando, porque isso custa uma baba para a gente desmontar essa coisa, né? Esse FPSO ou esse poço, né? A gente vai ter que tampar o poço, tem que colocar gás, etc e tal, encher de água, tira não sei o quê. Então, tudo isso custa um dinheirão e a Petrobras resolveu colocar tudo nesse balanço. Por quê? Bom, deve ter os cálculos dela lá. Fato é que acabou fechando, então, o resultado com aqui, ó, 16,7 bilhões de reais de prejuízo depois de ter registrado 32 bi. Está aqui no finalzinho, aqui, eu não sei se eu não consigo apontar para vocês aqui, mas está no finalzinho aqui, essa em negrito aqui, lucro líquido do exercício. 32 bi de lucro no terceiro trimestre de 24 e no quarto trimestre de 23, 31 bi de lucro. Então, praticamente 17 bi aí de prejuízo. E o que a gente tem a ver com isso? Pois bem, mesmo que você não seja acionista da Petrobras, isso afeta seus investimentos em ação. Por quê? Porque a Petrobras sozinha corresponde a 13% do Ibovespa. Então, agora, a Petrobras está caindo. Deixa eu ver se consigo colocar aqui para vocês. A Petrobras, no pré-market aí, lá nos Estados Unidos, caindo 3,28%. O dólar está subindo hoje. Então, essa queda pode ser um pouquinho maior no Brasil, porque aqui o preço é dolarizado. 3,28%. Se você imaginar uns 4% de queda, né? Essa linha azul aqui é o aftermarket, esse aqui é o pré. Aqui, eu vou até ter um bonitinho aqui. Ó, aqui acabou a sessão. Aí a Petrobras divulgou os resultados. Pois bem, aí você tem essa queda até aqui. Aqui deu mais ou menos é isso que está acontecendo agora. O Ibovespa, portanto, pode sofrer um pouco com esse resultado da Petrobras. Por enquanto, são 4 pontos. Ontem eu conversava com um analista amigo, 4 pontos que a gente deve se preocupar. Essa provisão para desmantelamento é muito alta, talvez não fosse necessário fazer isso agora, mas a Petrobras deve explicar isso na conference call agora de meio-dia, tá? O que preocupa mais, a variação cambial. Isso faz parte. Por que afetou tanto? Porque a Petrobras tem muita dívida em dólar. Então, teve que pagar mais dívida em dólar. O dólar subiu muito no quarto trimestre, vocês sabem, do ano passado. E aí, teve que pagar mais em dólar, recebe em real, e você tem esse descompasso aí de fluxo. Mas isso passa, isso vai se organizando, né? A empresa vai organizando
as contas também. O preço do Brent está ok, mas você tem essa provisão para desmantelamento e a produção, a queda na produção. Você teve uma queda na produção anunciada um pouco antes, né, no quarto tri, que já indicava alguns problemas. Aí, a Petrobras diz que é declínio natural dos campos, né? Alguns campos do pré-sal, por exemplo, perdeu 20% da capacidade de produção, tiveram paradas de manutenção, que também tem a ver com esse desmantelamento, e tudo isso deixou o pessoal um pouco preocupado sobre a capacidade de gerar caixa, embora a Petrobras tenha gerado muito caixa. Essa provisão para desmantelamento, por exemplo, é um efeito só contábil, né? Sem isso, a Petrobras teria lucrado aí, teria tido lucro, né? E não prejuízo. O problema é se está fazendo isso para não ter realmente muito espaço para dividendos e não sofrer muito essa pressão. A gente vai ver isso nos próximos resultados. Basicamente, é este Vera, eu já vou falar disso. O que está acontecendo. A Vera está dizendo que quando eu coloco o gráfico, começa a travar. Eu acho que tem a ver com isso, sim, porque começa a puxar mais internet, né? Porque aí ele traz um monte de dado que ele precisa ficar trazendo, e isso pode estar atrapalhando. Vou ver como é que a gente resolve isso. A Letícia também falou isso, quando eu puxo os gráficos. Mas, bom, de qualquer maneira, a ideia é só mostrar para vocês aí como é que está essa história da Petrobras e deixar vocês preparados. Hoje pode ser um dia um pouquinho mais complicado em função aí dos juros e desse resultado da Petrobras, né? Os juros ainda em alta e o resultado da Petrobras não muito alvissareiro, e isso pode atrapalhar também o investidor estrangeiro que ainda está no Brasil, né? A Petrobras é uma empresa que recebe muita atenção do investidor estrangeiro. Beleza? Só para terminar aqui, eu queria mostrar uma coisa, porque outro dia, vou colocar aqui como giro dos mercados, outro dia eu recebi um contato de uma possível cliente, na consultoria, e ela falava assim, olha, a gente vai vender um apartamento, aliás, a gente tem um dinheiro para comprar um apartamento, próximo aí de R$1 milhão, mas meu marido quer comprar um imóvel, mas eu acho que a gente devia colocar em outra coisa que gerasse mais receita, tipo Bitcoin, porque o Bitcoin tinha subido, sei lá, não sei quanto subiu aí, ultimamente 100 e tantos %, e eu falava, olha, talvez vamos conversar, etc e tal, aquela coisa toda, mas, assim, é importante entender direito o que está fazendo, né? Bitcoin é algo bastante volátil. Eis que o Bitcoin já está em 80, estava em 100 e poucos mil, está em 86, 90 mil, não sei quanto está agora o Bitcoin, deixa eu ver se consigo ver aqui rapidinho. Está em 86 mil dólares um Bitcoin. Olha aí, só de eu estar vendo aqui já deu uma travada, né? 86 mil dólares o Bitcoin. E olha aqui, ó, você já vê como é algo que é muito pessoa física, né? E o pessoal trada muito isso, faz muita operação nisso. Você tem aí o mês de fevereiro, aliás, de fevereiro, registrando a maior saída de dinheiro na história, desde a criação das ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, lá em 2020, se não me falha a memória, a maior saída em um mês, né? 956 milhões de dólares que deixaram esses ETFs de Bitcoin em função dessa queda recente, né? Afinal de contas, é um pouco daquilo que a gente comentou na newsletter da semana passada sobre aquele efeito disposição, né? Que é uma aversão à perda. O que acontece? Você faz um investimento, ele sobe 5%, você fala, beleza, ganhei dinheiro, tira. Aí depois ele sobe mais 50%, né? Porque você não parou para ver. Não é o quanto ele subiu, é o quanto ele ainda pode subir que te interessa. Do outro lado, cai 5%, você fala, eu não vou tirar esse dinheiro aqui. Cai 10%, você, eu não vou tirar, porque vai voltar. Cai 50%, você está lá ainda. Por quê? Porque você não quer admitir que errou e não quer perder aquele dinheiro. Quando eu saco o dinheiro,
eu perdi, né? Acabou a transação, não tem jeito daquele dinheiro voltar daquele jeito, né? O que você deveria pensar é que não é melhor eu tirar esse dinheiro dali logo e colocar em outro lugar, que talvez renda mais. Lembrando que eu até falo isso na newsletter, quem não leu ainda, lê a newsletter da Esquina Sucupira da semana passada, tem uma coisa chamada efeito base. Então, quando você perde 20%, você precisa, deixa eu ver aqui a conta certa, mas uns 25% de alta para voltar. Quer ver? Ó? Um minuto, 25% de alta para voltar. Quando você perde 50%, você precisa de 100% para voltar. Só para voltar onde você estava. Então, essa ideia de, não, quando está ganhando, se eu tiro logo rapidinho e quando está perdendo eu deixo sangrar, acaba fazendo com que ao longo do tempo você perca mais dinheiro do que ganhe e às vezes até tendo fazendo várias operações vencedoras, né? Mas você acaba deixando os prejuízos ficarem muito grandes. Está melhor explicado lá na newsletter. Essa aqui foi só para lembrar. E nessa história do Bitcoin, eu acho que tem muito a ver com isso, tá? O Bitcoin está em promoção, diz o Edwin, que já dá para ver que ele é um entusiasta do Bitcoin, né? A Vera Reis, aqui, ó. Bitcoin em promoção. Vera Reis, também quero comprar um imóvel, um investimento com bons resultados é interessante, mas não arrisco, quero segurança, sou paciente. Então, vocês vão ver que já está começando, eu quero ver se eu paro para dar uma olhada nisso também, já está começando uma conversa sobre imóveis, né, com juro mais alto, financiamento mais difícil, recuperação, tem muita gente perdendo imóvel no financiamento, aumentou bastante esse número, aparentemente, e tem gente já prevendo que você pode, se você tem dinheiro, talvez possa começar já, na minha opinião, você já pode começar a procurar um imóvel. As pessoas estão com mais dificuldade para vender imóvel, essa velocidade de venda caiu bastante, e isso abre oportunidade para boas negociações para quem tem dinheiro, tá? Se você for financiar, aí as coisas estão mais complicadas, porque o juro está muito alto e deve continuar subindo. Isso pode atrapalhar um pouquinho aí os financiamentos, tá? Lembrando que o financiamento, de qualquer maneira, é pré-fixado, tá? Então, você trava uma taxa. Se o juro subir a 20, não interessa se está a 10, 11, que é quanto o pessoal está cobrando agora, tá bom? Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque já está avançada a hora. A Marina dizendo que eu podia explicar depois o que é e como funciona o Bitcoin. Posso sim, posso, por que não, né? Não sou um grande entendedor do assunto, mas o geralzão, assim, eu acho que dá para a gente trocar uma ideia. Beleza, eu vou ficando por aqui, se não houver mais nenhuma pergunta. E VEG, Carlos, eu fico te devendo, mas te trago na semana que vem. Aliás, semana que vem, Carnaval, eu só volto na quinta-feira, tá, gente? Então, sábado, domingo, segunda, terceira, quarta-feira, quinta-feira, a gente volta direto para a nossa live. Eu já falo aqui sobre VEG, vou ter um tempinho melhor para dar uma olhada no resultado da VEG e o que está acontecendo com a ação. Tá bom? Eu acho que é isso. Bons negócios a todos nessa quinta-feira. Lembrando que amanhã é o último dia. Se você ainda não assinou lá o nosso Substack, amanhã é o último dia com esses preços. A partir do dia 1º de março, todos os preços vão dobrar, tá bom? Então, quem está no mensal pode ser, vai sofrer esse reajuste. Quem já pagou anual, não se preocupa, está pago. Você tem aí um ano de acesso lá, beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Boa sexta-feira, bom carnaval para quem não me encontrar amanhã no podcast no Acorda Sucupira. E não esqueçam que no fim da tarde de amanhã tem revisão do Oráculo de Sucupira. Vai estar mais partes ali só para assinante pago, porque o Oráculo de Sucupira, que é onde nós fazemos nossas previsões, vemos o que falamos de besteira e o que acertamos e para onde achamos que vão as coisas, é um produto que eu pretendo deixar só para assinante pago. Então, eu estou diminuindo tanto que quem não paga, né, quem ainda não contribui, tem de acesso, beleza? Então, amanhã tem Oráculo Sucupira no fim da tarde e tem o podcast Acorda Sucupira
de sexta-feira, sexta de carnaval. E aí voltamos na quinta-feira da semana que vem. Beleza? Então, um abraço a todos, bons negócios e avante! Usarei a palavra de hoje, o Cruzeiro. Haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento